Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco aqui sobre uma história do Brasil, a história da Inconfidência Mineira, tá? A Inconfidência Mineira de 1789, também conhecido como Conjuração Mineira, né? Esta palavra conjuração, né? Se a gente for analisar o seu conceito, tá? Uma aliança entre pessoas que se mobilizam contra um governo. Então, os historiadores colocam, então, alguns conceitos importantes que, às vezes, isso gera uma certa confusão, né, para o aluno, porque as palavras, às vezes, são palavras um pouco difíceis e palavras que a gente não tem o hábito de utilizar isso no dia a dia. Então, quando a gente for falar de conjuração, né, às vezes, então, vai aparecer esta palavra. Então, uma aliança entre pessoas que se mobilizam contra um governo. Tá? Então, a Conjuração, ou Inconfidência Mineira, de 1789, então, lembrando esse período, o Brasil ele ainda não era um país independente, né? O Brasil só vai se tornar independente a partir de 1822, então o Brasil ainda é colônia de Portugal neste período. Tá? Nós tivemos nesse período uma certa influência do iluminismo que estava ocorrendo na Europa. Né? Lembrando do iluminismo, uma série de intelectuais lá na Europa estavam buscando reformas na política, na economia, na cultura, na religiosidade, né? Uma série de fatores, então, uma série de setores da sociedade estavam buscando, né, essas mudanças. Então, por exemplo, lá era um sistema absolutista, né, e o Montesquieu propôs o estabelecimento de três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, né, por exemplo. Então, uma série de reformas na sociedade. E estas ideias iluministas estavam chegando no Brasil, então as ideias de liberdade, né? Lembrando que depois ali, né, ocorreu também no mesmo ano, 1789, a Revolução Francesa, né, que tinha como lema igualdade, liberdade e fraternidade. Então essas ideias, essas propostas de melhorias, de avanço para a sociedade, em termos de liberdade, eram ideias que estavam sendo disseminadas. E elas então chegaram no Brasil, e isso influenciou muito a Inconfidência Mineira. Né? As ideias de liberdade foram importantes para o desenvolvimento desse projeto aí dos Inconfidentes. Tá? Então, nós tivemos aqui em Minas Gerais uma região muito rica na questão da extração do ouro. Esta região, lembrando que o Brasil, colônia, ele foi primeiro colonizado lá pela região Nordeste, no litoral, né? No litoral do Nordeste e também no Sudeste. Depois, mais tarde, com a ação dos bandeirantes, o Brasil começou a ser conhecido mais pelo interior do Brasil. E a partir, então, desta entrada das bandeiras, né, dos bandeirantes ao interior do Brasil, começaram, então, a descobrir ouros. Tá? E, então, essa região de Minas Gerais, então, foi muito importante nesta época do século XVIII. Tá? Então, Minas Gerais começou a se formar ali núcleos urbanos. Então, pessoas de várias regiões do Brasil e de outras regiões de fora do Brasil também começaram a se deslocar para Minas Gerais em busca do ouro, em busca do enriquecimento do ouro. Tá? Porém, isso, neste momento aqui da Inconfidência Mineira, o ouro já não estava mais tão abundante, já havia, de certa forma, uma escassez, né, em algumas regiões ali em relação às jazidas de ouro. Tá? De certa forma, boa parte da mão de obra utilizada era uma mão de obra escrava ainda, tá? Muito importante isso também.
E Portugal, então, começa a ampliar o seu controle sobre a extração do ouro. Então, Portugal começa a ampliar o sistema de fiscalização. O ouro descoberto ele deveria passar pelas casas de fundição, onde eram colocados em moldes, né, aquecido, colocado em moldes, onde ficaria então o formato ali no molde com as inscrições da coroa portuguesa. Então todo o ouro deveria passar pelas casas de fundição para o controle, onde também os portugueses então retiravam o quinto, né? 20% ficava para a coroa portuguesa. Além disso, havia, por exemplo, outros impostos, como, por exemplo, o imposto que mais foi que influenciou o desenvolvimento desse projeto dos Inconfidentes foi a derrama. A derrama, então, era um imposto onde a coroa portuguesa cobrava as dívidas de pessoas que tinham essas dívidas com a coroa portuguesa. Tá? Então, a elite da colônia, a elite colonial aqui do Brasil, eram pessoas ligadas à área militar, poetas, escritores, profissionais liberais. Então começaram a se movimentar para organizar essa conjuração, essa mobilização contra a coroa portuguesa. Então a coroa portuguesa, que oprimia, de certa forma, aqui o Brasil, que tirava recursos aqui do Brasil, que colocava regras aqui no Brasil. Então, essa elite começou a identificar que precisava fazer alguma coisa para diminuir este poder da coroa portuguesa. Então, a partir disso, com a criação da derrama, os inconfidentes então começaram a se mobilizar. E a ação desses inconfidentes ela seria colocada em prática a partir do início do dia que se colocaria em prática também, por parte da coroa portuguesa, a derrama. Tá? Quais são as principais reivindicações aí dos inconfidentes? Tá? Então, seria o cancelamento da derrama, o perdão das dívidas com Portugal, a ampliação da autonomia política de Minas Gerais, a criação de uma universidade de Minas Gerais, autorização para instalação e funcionamento de manufaturas. O que são as manufaturas? Né? São pequenas empresas que faziam então a produção de algum produto. Né? Na época não havia indústrias ainda, então as manufaturas utilizavam sistemas manuais ou através de equipamentos. Tá? E também, então, a instalação de um governo republicano na região. Olha só, então, as primeiras ideias republicanas foram colocadas, a tentativa, né, de se colocar em prática foi a partir dos inconfidentes. Tá? Então, depois a gente vai ver que o Tiradentes ele vai ser considerado o herói da República. Ele viveu na época colonial, né? O Brasil era Brasil colônia, mas ele depois que o Brasil se tornou independente, depois que o Brasil passou pela fase da monarquia e chegou a um sistema republicano, os políticos republicanos então começaram a escolher os heróis da República. E o Tiradentes então foi escolhido como herói da República porque as ideias republicanas começaram a aparecer no Brasil a partir então dos inconfidentes. Tá? Então, muito importante isso. Tá? Depois, então, o levante, essa revolta dos inconfidentes, ele não deu certo, não tiveram sucesso, porque a coroa portuguesa foi avisada antecipadamente sobre esse acontecimento. Então, a coroa portuguesa conseguiu se organizar e abafou esta mobilização. E os revoltosos foram presos, muitos foram retirados do Brasil
E o Tiradentes, então, foi o que mais sofreu, foi condenado à morte, foi levado à forca e o seu corpo esquartejado, né? Então, a partir disso, inclusive eu tenho aqui uma revista, que é a revista Aventuras da História, ó, sobre o Tiradentes, tá? Esta revista aqui ela é de 2010. E aqui diz algumas coisas que geralmente não é falado sobre o Tiradentes, como, por exemplo, o Tiradentes, apesar de fazer, além de fazer esse trabalho como dentista, ele era dentista, ele aprendeu a técnica, né, para se tornar um profissional desta área, né? Ele era militar, ele era um alferes, aquilo que hoje seria o subtenente, né? Ele também trabalhou como autodidata em outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, minerador, como médico e também trabalhou na mineralogia, com minérios também, tá? Depois, ele também apresentou alguns projetos urbanistas, como, por exemplo, projeto de canalização dos rios Maracanã e Andaraí, sugeriu a drenagem de alguns mangues, fez ver a possibilidade de aproveitamento de desníveis dos córregos, construção de armazéns e trapiches nas áreas do Porto, no Rio de Janeiro. Então, foi um cara que não era somente militar e dentista, ele trabalhou em outras áreas do conhecimento também, tá? Diante desse contexto, como eu falei para vocês, o Tiradentes então foi considerado o herói e ele foi associado à imagem de Jesus Cristo, porque se tem, né, o Jesus Cristo como uma pessoa ligada ao povo, ligada à população humilde, uma pessoa que lutou pelos pobres, que fazia o compartilhamento dos alimentos, compartilhava as coisas, foi presa, foi perseguido pelo Império Romano, foi morto de uma forma muito violenta, né? E a imagem que a gente tem de Jesus Cristo é aquela pessoa com uma túnica, barba, cabelo comprido, né? E o Tiradentes, então, também foi associado a essa imagem de Jesus Cristo. O Brasil era um país, né, e de certa forma ainda é, um país bem religioso, né? E então o Tiradentes, ele foi também perseguido, ele era associado às pessoas mais pobres, vamos dizer assim, a população se identificava muito com ele. Uma pessoa que em algumas imagens é representado também com uma túnica, com barba, cabelo, foi perseguido e foi morto de uma forma muito violenta, né? Então, por isso que se construiu essa imagem do Tiradentes como herói da República. Como eu falei para vocês, apesar de viver numa época que o Brasil era colônia, depois, lá na época republicana, os políticos adotaram a figura do Tiradentes como o precursor das ideias republicanas no Brasil, tá? Então, depois também a gente vê a bandeira de Minas Gerais, né? Aqui tem não aparece muito bem aqui, aqui ficou um pouco melhor. E diz assim, ó, libertas quae seratamen, né? A liberdade antes que tardia. Então a ideia de liberdade era muito forte nesta época, tá? Então, esta é a história da Inconfidência Mineira, da ação do Tiradentes como um dos líderes ali da Inconfidência Mineira, que foi então a tentativa de lutar contra o domínio e a ação opressora e controladora da coroa portuguesa no Brasil por volta do século XVIII, então. Tá? Então, fica por aqui. Até o próximo vídeo. Grande abraço para vocês aí e até mais.